E aí, então, foi através dessa família italiana que você... Foi, eu fiquei ali um ano, 2 anos, né? Ali com ela passando também por uma circunstância complicada. Você O filho dela também. tinha ido pro Brasil, para Itália já, para trabalhar e tal. Chegou um momento que ela conversou comigo, falou, Fábio, aqui eu tenho uma coisa para te falar. Olha, eu passei muito mal no tempo, na época, porque os companheiros de trabalho Todo mundo colocou ela na botou justiça. ela na justiça e ia lá na porta, o grupo, fazer manifestação Meu lá na Deus. pousada, na porta dela. E ficava falando, ah, seu mané, o que você tá fazendo aí, seu puxa-saco? Você estava morando lá. E a galera me odiando. Você é um Judas, seu puxa-saco. Agora eu sei que você não Mas colocou pra lá no você pau. ver, É, né? agora eu sei, porque você Mas foi o que único. coincidência, né, Você não pastor? colocou ela no pau, seu puxa-saco, não sei o que. Aí todo dia eles vinham fazer manifestação lá na porta. E ali já era Deus E escrevendo a sua judiando, história. judiava. Já me chamavam de puxa-saco, e que era otário, que essa mulher estava me Sim. enganando, isso e aquilo e tal. Mas aí eu sabia que Estava estava acontecendo. acontecendo, era um Você já tinha um processo. pouco de noção de que Deus estava lhe chamando de Era um alguma processo forma. de também isolamento, né? Eu fiquei ali naquele sítio, era um sítio, num lugar que se chama Barra da Guaratiba, no Rio de Janeiro. Ali é bem, um pouco, hoje em dia é mais conectado, mas naquela época não tinha conexão com Zona Oeste do Rio, então fiquei isoladão, fiquei um tempão isolado. Então naquele tempo ali eu ficava capinando, limpando o sítio e tal, trabalhando, fazendo um montão de tarefas lá no sítio, lá, sem receber grana, né? Só. Mas sempre me trataram super bem, eu não posso me queixar. Essa família é como se fosse uma família para mim. Amém. E ela no processo dela, eu no meu, chegou um dia que ela me chamou, falou, ó Fábio, quero conversar contigo, vem pra cá, pra cima, que a casa dela tava em cima, e me chamou pra conversa, tava o filho dela presente na época, falou, olha, eu consegui vender a maquinária toda da lavanderia, tá? Eu sei que eu te devo, Olha, e eu tenho aqui a grana para te foi pagar o que eu te honesto. devo. Não, ela era uma pessoa super honesta, pessoa muito culta também. E ela falou, olha, tem uma coisa, eu posso te dar teu dinheiro todinho agora mesmo, você pega o dinheiro e faz o que você quiser, porque é teu, pode continuar aqui, faça o que você quiser, ou você pega essa grana, tira o seu passaporte, E vem com nós. aprende a falar idioma, Olha. paga curso de idioma, Pra aprender a inglês, falar em. Ah, entra na capitania, faz um curso de olha, marinheiro mercante ali e tal, pega um curso e pode que tem uma possibilidade de você trabalhar em cruzeiros. na Marina. Marinha. Que forte. E E aí, italiano ainda por cima. e aí que começou a sua Aí, trajetória internacional. foi aí que começou a minha trajetória internacional. Aí foi que eu Grande olhei chamado de 2 Deus. anos sem grana. Eu pensei, caraca, o que eu faço? Doidinho pra pegar na grana. E aí eu pensei, falei, pô, eu aposto por estudar e continuar. Mas não foi fácil não, porque eu continuei mais uns tempos cortando Capim. capim, sem ver grana, 2 horas e meia para ir para a cidade, Processo. 2 horas e meia para voltar para estudar, Meu outro lado para Deus. estudar idioma, às vezes eu tinha que voltar caminhando, que não tinha nem grana para passagem. Foi um processo difícil, mas aí eu me formei. Depois de formado, com passaporte na mão, documentação na mão, começou a vir um problema. A galerinha de Sambalat Tobia, da manifestação que vinha lá, falou, você é um otário mesmo. Olha aí, tirou o passaporte, você tá achando que você vai pra fora? Você é seu idiota, aí você como é boa, essa mulher te enganou, seu burro. Eu tinha quase já passado já um ano já que eu tinha tirado, já tinha me formado, poxa,
Gastei toda a grana. Tá, de novo lá Cheguei na pra mão. Nada, continuo aqui cortando capim. Sem ver nada, num osso. Todos que vêm para a Europa têm uma história Que osso grande. duro, meu Deus, de roer. Até que um dia, um orelhão, gente. Sabe, acho que o pessoal do Brasil sabe o que é orelhão? Claro, Hoje em dia, sabe é. ainda. Não tem mais, mas é o orelhão. Existe. Telefone público, tá? Tá na rua. Alguém me chama. Fábio, tem alguém te ligando lá no orelhão. Eu fui lá correndo. Era a mulher. Não, era a empresa. Você é Fábio Guimarães, tal? Sim, sou. Você tem um passaporte tal? Sim. Meu Deus. Nós somos da empresa e estamos interessados em você. Você está interessado? Sim, estou. Então manda o número do teu passaporte, que a gente compra a tua passagem hoje. Amanhã você pega o avião e você vai para Gênova, vai para Milão, de Milão você vai para Gênova. Opa, aí mudou tudo já. Caminho à Europa. Saí do Brasil com um contrato de trabalho na mão para trabalhar na Itália. Eu nunca tinha nem saído do Rio de Janeiro. Nem do meu bairro. Cada nem tinha visto um avião igual da eu. minha favela tinha saído. Só tinha visto mato, tatu, gambá. Meu Deus. E goiamum. Ai. Maurício vai saber o que a gente tá falando. Goiamum, um caranguejo que tinha lá. E isso. E quando eu pego assim um avião primeira vez na minha vida, naquele momento que decola o avião, passa toda a trajetória da minha vida. Como um filme. Como um filme, assim, ó, caraca, um favelado como eu, saindo do contexto onde eu saí. Sem nada, é Deus mesmo, né, pastor? Foi questão de justiça. Aí eu entendi porque Deus tocou meu coração de eu não ter botado a senhora na justiça. Depois aquilo voltou para mim com justiça multiplicada, abundante, pela graça de Deus. Que forte. E eu fui para uma coisa que era muito interessante para mim, porque eu era um carioca, jovem, criado sem pai, meio sem mãe, criado solto. E ali era um regime bem rígido de marinha, né? Bandeira italiana, e eu tive que entrar nos trinques. Aprender a falar italiano, inglês. Aprender a falar italiano, inglês. E o regime era muito rígido. O senhor tinha quantos anos nessa época? Uns 20 anos. Criança. Moleque. E ali era um regime rigoroso. Trabalhava 16 horas por dia. Meu tinha Deus. que cumprir várias tarefas, desenvolver vários tipos de trabalhos ali. E caramba, mas o processo foi bom. Porque a própria empresa, ela estava começando. Ela não era uma empresa de cruzeiro. Ela era uma empresa muito forte em container, mas não era uma empresa de cruzeiro. Ah, entendi. Ela estava começando, eu sou um dos primeiros que começou, pioneiro com a empresa. Sim. Então, eu fiquei anos trabalhando a bordo de cruzeiro, tive muitas experiências. A empresa oferecia cursos, formações internas. Justo. E tudo que rolava de curso, eu fazia grátis. Eu fazia. Então era um cara que me empenhava também. Aprendi a falar bem o italiano, aprendi a falar as coisas, aprendi o que é hotelaria, aprendi muita cultura. Eu fiz uma conta outro dia, eu creio que dei 35 voltas no mundo inteiro. Né? Meu Deus. E aprendi a falar os idiomas, estava em contato com as pessoas todo o tempo. Tinha mais de 70 nacionalidades trabalhando no Meu Deus. num E pastor, barco, isso eu ficava quanto tempo navegando? Eu era um cara que ficava mais de 8 meses navegando, sem desembarcar. Sem desembarcado, só embarcado. Eu cheguei a ficar até 12 meses desembarcado. Embarcado? Meu Deus. Enlouquece. Dizem que 12 meses é como 5 anos em terra. Porque é muito forte. É bem intenso. Quando Mas você ali, volta para a terra, é como se você ainda está no mar. Bem perdido. Mas ali também começou o meu processo. Mas vou dizer, ali no barco... Ganhava bem, não gastava nada e tal, mas eu vivia uma vida louca, um cara sem disciplina, um cara que veio do Rio. Muita festa dentro do bar. Festa pra caramba, cada dia num país. Nos portos. Ibiza, Mykonos, sabe? Festa. Então eu era um cara da loucura, eu era o cara da festa, da loucura. Pastor, e aí durante essas embarcações foi aonde você adquiriu vícios? Olha, eu sou uma pessoa que, sim, adquiri vício, sim. Na embarcação, através da tristeza e sozinho também?
Sim, sozinho. Eu fiquei viciado no álcool. Meu Deus. Droga não, mas o álcool é uma droga. E o que é que você bebia? Era Eu- uísque? O que eu... Porque é frio geralmente, né? eu Na cheguei- embarcação. Sim. O que eu mais gostava de tomar era uísque. Ah. E eu cheguei a um ponto de estar tomando uma garrafa de uísque ao dia, sozinho. É muito comum os marinheiros, a maioria são viciados no Eu fiquei uísque. viciado em álcool. Eu levantava, eu já gostava de tomar algo antes de tomar café. Meu Viciado, Deus. álcool. Não fumava, não usava outras drogas, mas o álcool era... Eu vivia embriagado. Era o uísque. Eu vivia embriagado. Trabalhava, fazia tudo. Um colega de trabalho chegou a me denunciar ou falar com um superior meu, né? Um diretor meu que eu era um cara cachaceiro, algo assim. Tava né? sempre topadão Eu do tava uísque. sempre cachaçado mesmo. Mas aí a resposta era que ele deu pro rapaz que foi lá, né, falar de mim. Olha, é verdade, eu sei que ele é um cachaceiro, mas ele Trabalha. junta todo mundo aqui e vocês não conseguem fazer o que faz ele. É que é verdade, eu fazia Porque trabalhar... não bebia pra cair, você bebia pra trabalhar. Pra aguentar. Tristeza. Pra aguentar a tristeza, a solidão. Solidão, imagina Natal, Tá ano no novo. barco. Natal, um ano novo, você não tá com a tua família, não tá com ninguém, tá no meio do Sozinho. mar, sozinho, não tem ninguém, não tem nada. Então, é uma confusão mental, porque você dorme num país com um idioma e desperta em outro país. Com E um outro monte de idioma. país dentro do barco. Um monte de país dentro do barco. Então, é uma confusão. Até que chegou um momento que eu entrei num processo de... uma espécie de crise existencial. Meu Deus. Eu creio que foi o momento que Deus começou a trabalhar no meu coração. Mas aí foi quando eu também conheci uma missionária. É muito linda a história do pastor com a pastora Mar, porque a pastora Mar muito antes já orava pelo seu esposo. Sim, é verdade. Então aí, estando fazendo a rota da Grécia, eu estava em Atenas, dei umas olhadinhas para ela, né? Ela estava em Atenas? Atenas, Ela sim. estava lá? Tava na Grécia. Eu conheci Ela estava na Eu Grécia. conheci ela lá na Grécia. Eu trabalhando lá na Grécia. Aí eu olhei pra ela, eu vi que ela tava olhando pra mim, dei uma Olha. cutucada num amigo, falei, olha só, cara, faz uma coisa. Eu acho que ela tá olhando pra mim. Meu Deus. Ela nega até hoje, né? Mas eu acho que ela tá olhando pra mim. Dá uma olhada, eu vou fazer uma palhaçada, vou me mover Vê se ela e olha. ver se ela vai me seguir com os olhos. Aí eu fiz uma palhaçada, um movimento. Aí eu falei pro meu amigo e ele falou. Aí eu falei, e aí? Ela olhou, ela deu uma olhadinha, ela me seguiu. Ele falou, Tá não, só não olhando. sei se foi mentira dele também, né? Ele falou, Eu "Ô, creio que cara." ela olhou. Ela tava olhando, ela seguiu sim, ela moveu a cabeça. Aí eu falei, pô. Então aí eu fiz uma investida, pra malandrão. Eu falei, pô, vou lá tentar a sorte, né? É. Aí eu conversei com ela, troquei uma ideia, aí daqui a pouco ela solta aquelas conversas, né? Que pra mim, naquela época, era conversa de crente. Que ela era Aí crente. eu falei, caraca, Mulher cristiana. sério mesmo? Com toda a loucura que eu tô vivendo, que eu já vivi. Pô, Agora vem com uma a filha de espanhola, Deus. Conheci uma mulher espanhola crente. Pô. Que é até Aí eu difícil. falei, pô, não rola. Não tem condição. E foi quando ela começou a orar por você, né? Foi. Que ela passou a orar todos Sim. os dias depois que ela lhe conheceu. Eu falei, pô, não tem condição. Porque eu sou doido. Eu vivo uma vida louca. Essa mulher é crente. Eu, pela criação, né, de ter crescido num berço cristão, vamos dizer assim, eu fiquei até com medo. Falei, eu vou mexer com mulher crente, cara. Deus vai me castigar. Eu já tinha visto o processo Pô. que foi com a sua... A Madonna da lavanderia. Você falei, pô, Foi Deus. Deus vai me castigar, não vou fazer isso não, tá doido. Deus vai, aí sim que eu vou cair do barco, sei lá, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Vou Meu deixar Deus. essa mulher quieta. É uma mulher séria, ela falou, olha, não, comigo eu não sou assim não. Tá honesto, desse jeito comigo não. Eu falei, caramba.
ó, essa música que tá tocando, né? Aham. Pra ela. Foi. E fala sobre o momento que a gente se conheceu mesmo. Que Não lindo. era isso tudo. Já já a gente vai falar sobre esse talento aí que aparece, que o pastor já nasceu com ele, mas descobriu há pouco tempo atrás. Foi verdade. E aí foi meu processo. Nos conhecemos, conversamos e tal. Passou um tempo, mais ou menos um ano. Eu voltei a conversar com ela, era cartinha naquele tempo e tal. E depois de muito tempo conversando, eu estava em crise existencial, eu pedi licença no meu trabalho. Para ficar mais tempo Eu na falei, terra. eu quero ficar em terra. Eu quero ficar em terra e vou relaxar. Eu não estou aguentando já essa vida de barco, eu estou bebendo muito. Meu Eu tô Deus. me passando, eu não sei quem eu sou, o que eu vou ser, porque Já estava eu perdido. sou tão jovem, eu pensei, eu fiquei com medo, eu entrei em pânico. Eu falei, eu sou tão jovem, e eu já vivi tantas coisas. Eu cheguei ao topo de que um ser humano pode viver, de experimentar, de mulheres, de idiomas, de conhecer países, de se relacionar com tudo, assim, de ser bem sucedido, bom salário, né? De estar viajando pelo mundo todo o tempo, de viver na farra todo o tempo, todo dia. Então eu entrei numa crise, eu pensei dentro de mim, o mundo se resume nisso, é isso só, é o propósito da vida humana. Cheguei no final. Como se eu tivesse vivido já tudo. Sim, então foi como que Tem mais nada. acabou. Eu ainda tenho 20 e poucos anos. Então acabou. Então, Já não tem mais vida. Aí foi quando eu entrei em uma crise muito forte. Uau. Eu fiquei com pânico. Eu falei, meu Deus, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. O que eu vou fazer E agora? o que eu faço da minha vida? Então eu entrei numa crise e entrei em depressão. Com muito medo. Fiquei em pânico. Eu falei, acabou a vida. Então cheguei no topo e já não posso fazer nada mais. Porque a vida se resume nesse ciclo de festa, bebida, vício. Já não tem mais nada que fazer. Então eu pedi licença aos meus superiores. Eles ficaram um pouco assim para voltar, né, tal. Aí eu não voltei. Você veio para Espanha então, no caso? Não vim para Espanha, fui pro Brasil. Fui pro Brasil. Ao chegar ao Brasil, eu me juntei com uma galera de elite no Brasil. Pessoal da televisão, pessoal da grana. E eu comecei a viver uma vida de festa também, de bebida, de loucura, só que em terra. Foi quando que eu pensei, caraca, eu tô vivendo a mesma coisa, mas em terra. Com outras pessoas. E quando eu me dei conta disso, eu me afundei mais ainda. Me afundei numa Que aí crise... você entendeu que não era... me afundei numa crise existencial tão grande que entrou um vazio dentro de mim, um reconhecimento Começou de um a entender vazio. que você estava fraco para aquela eu falei, vício. Jesus, eu tô perdido, eu tô morto por dentro. Eu não posso continuar nessa vida. Aí foi quando eu decidi deixar tudo. Aí eu tinha um meu irmão caçula que morava numa favelinha. Eu peguei só uma mochila, deixei a vida do glamour, deixei a vida do luxo, a vida da riqueza. de tudo, do meio, porque eu tava no meio de gente. Olha, Foi não nessa posso época... falar agora não, nem vou falar, mas eu me relacionei com gente que estava na novela, gente na televisão, gente que na política e tal, mas é outro caso, né? E pastor, e foi nessa época que você passou a estudar jornalismo? Foi, aí foi, não, ainda não nessa época. Nessa época eu estava em crise, estava em depressão, eu peguei, renunciei toda essa vida e fui para uma favelinha com uma mochila nas costas e fiquei quietinho. Falei com meu irmão, olha cara, não quero mais nada. Quero saber de nada na minha vida, tô tranquilo, não quero saber, deixa isso pra lá, essa vida pra lá, quero só ficar quieto. Só que tinha um radinho, eu dormia no chão e tinha um radinho, rádio AM. Ah. E naquela época da rádio AM,
ficava aqueles caras falando. Blá, 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 Eu lembro, meu avô tinha um radinho assim. Nem entendi o que era. Eu não conseguia entender o que ele falava no começo. Um cara falava muito rápido, blá, 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 rádio AM, era um culto. Mas rádio AM, gente, não rádio AM. Eu lembro que era estranho aquele tempo daquele rádio. Eu não entendi o que o que eles não, falavam. não E ficavam chiando o tempo todo. Entendia. Mas aí, todo dia, né? Você foi deitado ali, eu comecei a entender o que estava falando. O cara estava falando de Deus. Aí o cara estava falando de Cristo. Aí todo dia tinha uma palavra. Aí eu ficava ali todo tempo escutando. No radinho. Enquanto isso, a pastora Mar na Espanha orando. Aí foi quando a pastora Mar orando. E foi quando Deus começou a entrar no meu coração. Aí foi quando eu comecei a entender que o vazio que eu estava procurando preencher em mim era justo o que aquele pastor daquela rádio AM estava falando. Nossa, ele começou a falar com você, né, no seu coração. Comigo, Deus. Aí eu voltei a entrar em contato com a pastora Mar. Aí a gente ficou conversando muito. Orando. Ela começou a me evangelizar. Olha. Só evangelizar. Aí ela teve muita paciência comigo. Ela começou a falar de Deus. Eu comecei a ficar doido por Deus, assim. Se apaixonou por Jesus. A forma didática dela falar de Deus, como ela transmitia a Deus, era tudo muito... E eu vivi um momento assim maravilhoso. Foi um momento que eu me abri totalmente, falei, é o que eu quero da minha vida. Eu quero esse Deus. Nossa. Foi. E Deus foi tão bom comigo, Deus cuidou tanto da minha vida, que ao final, quando eu resolvi vir para a Espanha, Deus falou comigo. Meu Deus. E eu cheguei aqui na Espanha, depois de estar uma semana aqui na Espanha, eu conheci o meu pastor, que é meu pastor até hoje, né? Que teve também grande paciência comigo. E por acaso é um teólogo, um dos maiores teólogos na Espanha. É um decano da Universidade de Sevilha de Teologia. E é o pastor da primeira igreja batista de Badajoz, pastor Miguel Ángel. Olha. É o meu pastor. São todos espanhóis. Ele é professor formado, né? Então acadêmico. E ele dedicou o tempo dele. Eu tive tanta graça de Deus, sabe? Porque eu cheguei e Deus me colocou junto com um pastor para cuidar de mim. Eu sempre falo que também Deus coloca anjos na terra em forma de pessoas para nos cuidar. Por muitas vezes nós somos anjos na vida de alguém e muitas vezes alguém é anjo na nossa vida. É verdade. Né? E foi um anjo. Eu tive um pai assim espiritual, né? Foi quando eu comecei o meu processo de conversão. Transformação. Mas foi uma transformação. Primeiro foi uma transformação meio acadêmica, porque eu era uma igreja batista dentro de um contexto europeu, claro, uma teologia europeia, mas ela tinha um transfundo presbiteriano, ou seja, era uma instituição, uma igreja, que até hoje, né, eu tenho muito carinho por esses irmãos, eles têm muito carinho por mim até hoje, né, e me consideram muito filho dessa igreja até hoje, ela está em Toledo, né. Eu estudei bastante, né? Porque a igreja batista tem isso, né? A igreja presbiteriana, ela é muito... Tem que estudar muito. Estuda muito. Então você estudou teologia. Estudei teologia, me formei. Depois eu me formei pelo Ministério Oasis de Miami também, em teologia, né? Eu comecei a me profundizar em ler, aprender, estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, Fiquei muito encantado, apaixonado pela história bíblica, pelo panorama bíblico e tal. Então eu comecei esse processo acadêmico. Mas o processo acadêmico chegou um momento na minha vida que não era suficiente. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Inquieta. Então chegou ao longo dos anos, eu cheguei e falei pro meu pastor, não dá mais para me ficar dentro da igreja. E nesse tempo você já estava... Eu estava ativo na igreja. Você estava ativo como pastor. Não estava ainda como pastor. O meu pastor, a ideia do meu pastor era a seguinte, que eu
ele tinha um tempo, um prazo para ficar ali naquela igreja e ele queria que eu ficasse no lugar dele. Como um presidente. Eu ficasse no lugar dele e ele fosse... eu sou pupilo dele até hoje, né? Ele gosta de mim. Mas eu estava muito inquieto. Eu achava que eu tinha que colocar tudo que eu tinha aprendido em ação. Justo. Então, assim, estudei demais, mas eu não estou colocando Não tava... em prática. Então foi quando eu comecei a fazer um movimento. Eu fui para outra cidade e fiz um movimento. Comecei a fazer um movimento com juventude. Foi onde você criou seu ministério. Continuei no Ministério de Igreja Batista, do mesmo ministério, só que em outra cidade. Onde me entregaram o Ministério dos Jovens. Justo. Quando eu olhei, olha que legal, agora você vai trabalhar com os jovens. Aí eu olhei para a igreja, mas cadê o jovem? Não tinha jovem. Não tinha jovem nenhum. Eu falei, ué. Como é que vai? Meu Deus. Mas você não quer trabalhar para Deus? Tem que buscar o jovem. Tá pensando que eles iam? Tem que buscar. Aí eu falei, caramba. Agora eu vou ter que sair. Graças a Deus eu tenho aquela coisa acadêmica na cabeça. Agora tem que botar tudo em dias. E saí com um projeto debaixo do braço. Comecei a tocar a porta de outras igrejas, de outras denominações, falando, olha, a gente precisa se unir, fazer um projeto, sair pra cidade, falar, não sei o quê. Todos os pastores e todas as igrejas falaram, não. Como não sempre. Não. Quem é você? Qual é? Você é pastor? Você é consagrado? Você é isso? Você é aquilo? Carteirada. Aí eu falei, vocês não querem por causa dessas coisas? Então quer saber? Falei com a minha esposa. Falei, amor, vamos mover. A minha esposa, ela faz teatro, ela se veste de palhaça, né? E eu fui animador há muito tempo. Então fomos para a praça pública. Eu, minha mulher e meus filhos. Com jovens. E comecei ali brincar, fazer brincadeira na praça pública. E a praça começou a ficar cheia. Onde a gente podia mostrar essas fotografias. Aí a praça lotava. A gente começou a fazer nenhuma praça, depois em outra. Depois eu criei um projeto de juventude de toda a Caxias-La-Mancha. Começou a se mover. Aí a gente enchia a igreja, 400 jovens. Meu Deus. De não ter nenhum jovem na igreja, o grupo de jovens da igreja passou a ser o ministério mais influente da igreja. Olha que legal. Mas aí eu entendi que eu tinha uma pegada muito evangelística e uma pegada muito de rua. E houve um momento de mudanças para minha vida ministerial, onde eu passei da igreja batista para a igreja pentecostal, Assembleia de Deus. E ali fui convidado por um apóstolo e tal, muito influente no Brasil, né? Uma instituição muito grande no Brasil, onde eu fiquei. Na instituição grande, já fazendo coisas maiores. Então eu conheci o processo de instituição, como funciona por dentro, como funcionam todas as coisas. Aí você começou a conhecer os templos. Foi. Começou a conhecer o sistema. Eu ainda estava com as coisas acadêmicas, o sistema cristão evangelístico, e o pastor, o meu apóstolo, do nada, ele cismou que eu tinha que virar pastor de igreja. E aí você eu começou... Era um cara da rua. Aí um cara da rua, ele me colocou... Ele, não quero mais saber de você na rua. Ele prendeu dentro do templo. Me prendeu. E eu caí quase que em depressão, né? Meu Deus... Porque o seu dom e a sua vontade era de evangelizar na rua. É igual eu não consigo estar preso em lugar nenhum. Aí eu tive que ficar forçadamente sendo pastor de igreja, né? Eu também tive muito tempo na frente de abertura de igrejas novas, né? Eu ia para cidades ou países fazendo missões, abrindo igrejas. Viajava muito. Viajava muito, fiquei responsável. Eu fiquei uma pessoa importante dentro da instituição. Mas aí teve um processo na minha vida de abrir os olhos de verdade, ver muita coisa e começar a entender que certas coisas
entravam na minha cabeça. Ganhar também. Eu me formei em jornalismo, já... Aí foi nessa época. Foi. Eu comecei a desenvolver um pensamento mais crítico a certas coisas que não eram coerentes. A instituição, o que está escrito na Bíblia, a interpretação bíblica. Então, muitas coisas começaram a não bater e não deram certo. Até o momento que eu entrei em outro processo de depressão. Meu Deus! Foi. Bastante depressão na sua vida, né, pastor? Porque eu era uma pessoa que as pessoas me viam e achavam que eu era o santo dos santos, né? Ao ser um pastor, porque essas igrejas elas são hierárquicas, né? Claro, elas são uma hierárquicas. hierarquia. Tem hierarquias. Então eu era tipo um general, né? Essas igrejas são assim. É como então, se você é um soldado e você trabalha e você tem ali o seu cargo e aquilo. Eu era o cara, as pessoas me olhavam com veneração pra mim. Então, meu Deus, mas eu não sou isso e nem quero ser isso. E o salário era um bom salário, né, pastor? Essas instituições, os pastores recebem um salário altíssimo. Né? O salário era muito alto. Permitir ter uma vida muito confortável. Salário bom, casa boa. Casa boa, imagina. Carro bom, igreja lotada, de fiéis. Mas o coração quebrado. Estava quebrado. O espírito triste, né? O Espírito Santo. Sim, uma vez por ano eu tinha que ir pro Brasil para rodar as igrejas da própria instituição, para falar sobre as missões no mundo e tal, o trabalho que a gente faz aqui fora, na Europa e tal, tipo um relatório e pregar, né? E um dia eu me lembro até hoje que a igreja mandava um motorista à minha disposição, né, para me levar para as igrejas e tal. Eu tinha uma pregação já preparada dentro do carro. Pronto. Tudo preparado para falar de missões, para falar como funciona aqui fora. E num caminho, eu escuto a voz de Deus. De Deus. Eu com aquela depressão, né? Dor no coração. Aí Deus falou, mas você não vai pregar isso não. Eu falei, mas como eu vou mudar de pregação, Deus? Agora, no meio do caminho, eu tô indo para a igreja para pregar isso. E é isso que esperam de mim. Então o que eu faço que vou falar? Fala de você. Fala a verdade. Fala a tua verdade. A tua verdade. A verdade que você está vivendo. Meu Deus. Eu falei, o meu apóstolo, ele vai me matar. Se eu falar. Meu Deus. Se eu vou. Ele fale a tua verdade. O que você está vivendo. Minha mãe estava comigo, me acompanhando nesse tempo, né? Eu fiquei 3 meses, eu acho. Eu tinha um itinerário, né? Para rodar todas as igrejas, que eram muitas igrejas. Muitas igrejas. No Brasil é incrível. Tanto no Brasil como aqui, né, pastor? Aqui, então, fora. Na Itália. Isso, na Itália também, abrimos igreja lá. E eu tinha um itinerário. O que aconteceu? Na primeira igreja que eu fui pregar, eu falei, eu nem abri, eu só abri um versículo, né, que você, quando você quer orar, entre no teu quarto, feche a porta e fale com teu pai. Teu pai em segredo, que ele contigo se revelará em segredo. Meu Deus. Aí foi quando eu rasguei o verbo. Falou toda a verdade. Irmão, vocês esperam aqui um cara, que isso, que aquilo, mas eu vou dizer pra vocês, eu sou um cara que tô agora mesmo vazio, com crise existencial, com depressão, com tristeza. Eu tô mal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus irmãos. Eu sei que vocês estão vendo um cara aqui, mas vou dizer pra vocês, eu tô totalmente destruído. Eu virei um profissional. Profissional da palavra. Eu falo de Deus, mas eu não falo com Deus. Meu Deus. Eu menciono a Deus, mas eu não vivo com Deus. Eu virei um profissional da igreja. E eu preciso de voltar a entrar
nesse quarto, fechar a porta, viver Deus na intimidade. E eu quero convidar vocês, quem sentir também a mesma vontade de fazer, vamos fazer essa oração juntos. Meu Deus. E eu falei, vão me matar e vão me expulsar. Aonde quebrou tudo. Quando eu fechei meus olhos e abri, eu vi pastores de 80 anos, de 70 anos, pastores que levavam 40 anos no ministério já, de joelhos, chorando. Eu também Tô vivendo o mês. vivendo a mesma coisa, virei um profissional. Eu fiquei espantado na primeira. Porque a maioria deles vive tudo assim. Viveram assim. Tem que subir em cima do altar, falar coisas que Foi incrível, que estão porque escritas, né? toda a igreja se quebrou, se quebrantou, entendeu que nós estávamos vivendo uma mesmice, uma mentira. uma mentira institucional, um ciclo vício de frequentar igreja e se socializar, mas não viver a verdade de Cristo e aplicar na nossa vida. Então, foi quando eu me liberei. E sustentando, né? Muita gente com grana, porque é Sustentando muita gente com grana. muito dinheiro. Tem muita grana, rola muita grana nessas instituições. Tem embargadores, juízes, Tem governadores, tudo. deputados, gente de muita influência. Mas aí eu continuei, eu falei, quando cair isso no ouvido do meu apóstolo, ele vai me matar. Mas aí, no outro dia eu tinha que pregar em outra igreja. E Deus falou, continue falando a mesma coisa. A mesma pregação. E eu fiquei 3 meses Nessa pregação. pregando a mesma coisa. E acontecia a mesma coisa. A quebrantamento. Pessoas de vários anos na igreja dizendo, eu também. Então quando eu entendi que Deus queria usar a minha dor, a minha ferida, para curar dos outros também. E uma voz, porque você estava sendo a voz daquelas pessoas. É, né? porque uma pessoa, caramba, esse cara, se ele tá falando e ele tá reconhecendo, pô, eu também. Então, rompeu. E ao romper, eu rompi com a igreja. Quebrou tudo. Quebrei e tive que renunciar a tudo também, né? A igreja caiu pra cima de mim. Claro. Com toda a força que ela tem. Eu não estou falando nada que a igreja é ruim, mal, não. Estou falando que essa instituição ela veio pra cima de mim com muita força. Tentaram fazer de tudo, inventaram até calúnia, fizeram de loucura, perseguição total. Mas era a minha verdade e era a verdade. Eu tinha me transformado num profissional da fé. Eu vendia a graça de Deus, essa era a verdade. E vivia assim. E com o tempo você já não suportava mais, né? Deus não suportava mais. Eu falei, poxa. Até porque era como se aquela fosse vida do mundo. Era como se fosse tipo uma obrigação. Era como se você estivesse fichado em uma firma para trabalhar e aquilo dali todo dia, aquela mesmice, aquelas coisas. E Deus, onde estava? Não estava, porque eu tinha compromissos, tinha agendas, então eu já não tinha nem tempo para orar. Justo, porque não tinha tempo de parar em casa? Não tinha tempo familiar, não tinha tempo com Deus, não tinha tempo de jejuar, porque eu tinha compromissos eclesiásticos. O tempo todo. Compromissos ministeriais. Eu era tipo um administrativo. Quantos cultos por dia, pastor? Vários cultos por dia, uma agenda lotada. Então, você vira tipo um funcionário, você não tem relacionamento com Deus. Não tem como você se perde no caminho. É muita correria. Querer, você se perde. E tem um outro fator que é importante, que eu sei que muita gente está vivendo isso hoje em dia, e eu espero que essa palavra seja para liberar você que está nessa vida, tenha coragem de fazer. O fator econômico, eu sei. Existem pessoas muito próximas a mim, inclusive da minha família, que está em instituições poderosas e que sei que tem muita vontade de deixar, mas a idade já está avançada para essas pessoas. Está acorrentado. Elas têm medo de deixar financeiramente. Porque financeiramente é o que vai fazer agora da vida delas. Meu Deus. Eu tive que renunciar e pagar o preço, e paguei, foi caro.
Eu fiquei com a minha esposa, meus 3 filhos, dentro de um Corsinha. E não tínhamos aonde dormir. De viver numa casa muito confortável, ter um bom salário, ter tudo, e no outro dia não ter nada. Foi esse o processo, foi o preço. Mas o preço da rejeição, do isolamento, da perseguição, né? O preço das pessoas te caluniar, de tudo. Mas Deus era comigo, Deus estava aí todo o tempo, estava nesse processo. Eu tinha contemplado com meus próprios olhos o que Deus queria fazer com a igreja, que Deus queria renovar a igreja. Então, ao falar de mim, do meu processo, liberou vida de outras pessoas. Então, eu entendi qual era a pegada de Deus comigo. Amém. De falar para o mundo que a gente tem que sair dessas ataduras que nos atrai e nos deixa aí dentro dessa jaula institucional. Justo. E eu não estou falando que tem que ser fechada a igrejas. Nós temos que ter muito cuidado também de não ser mal interpretado. Existem estruturas feitas, desenhadas para deixar as pessoas fechadas naquele ciclo e como uma espécie de escravidão religiosa. Justo. E você precisa se libertar e pagar o preço. Eu tive que, depois de viajar o mundo inteiro, depois de ser um grande pastor, com grande salário, com vida cômoda, eu tive que trabalhar na construção. Mas eu não fui peão de obra. Eu fui o peão do peão de obra. Era o cara que tirava os escombros. Ou seja, existe um preço sim, tem que ser pago. Você vai passar por um processo doloroso. Meu Deus. Dói, o abandono, o isolamento, as falsas acusações, mas ela é liberadora. Você vive livre, você pode dormir, você pode viver um relacionamento com Deus, você pode ter paz de Deus. Foi quando eu quando eu comecei a ter o meu processo de metanoia, de conversão verdadeira, genuína. Pelo que eu tô vendo, na sua vida você teve várias convenções, Foi né? Várias etapas. Foi várias etapas. Foi uma etapa primeiro de abandonar o mundo. Sempre o que eu falo, a convenção ela nunca vai vir assim do dia para a noite. É um processo. Em mim começou em 98 e foi indo até 2020. Foi aonde eu realmente entrei no caminho certo e eu digo aqui é eu e Deus. E assim, eu não sei, todo mundo que me segue sabe, tem algumas casas de oração que eu frequento, mas eu pessoalmente, eu sou pastora da rua, sou pastora do mundo e esse é o relacionamento que eu quero com meu Deus. Eu jamais, eu percebi tudo isso que o Senhor passou no meu início. Eu creio que todo crente, todos que vêm para seguir Deus, para seguir Jesus, ele vai ter esse confronto. Porque é como se fosse uma armadilha armada no mundo espiritual. Eles sempre vão tentar pegar você para colocar dentro desse sistema religioso, aonde você vai se tornar um funcionário, como se fosse um funcionário público, como se fosse um governo espiritual. E ali você fica preso naquelas correntes para fazer o que eles mandam, mas não o que Deus tem no seu coração. E aí você não tem tempo para buscar Deus, para jejuar, para cuidar da sua família. E aí é onde você começa a ver que não é isso que você queria, mas você não pode mais sair, porque você está preso. E outra, sabe muito. E os que sabem muito estão correndo um perigo de vida. A gente tem aí vários pastores, muitas pessoas que saíram desse processo e pagaram bem caro por ter saído fora, né? E em várias, tem várias igrejas que estão nesse nível, mas tem igreja de Deus, tem o verdadeiro pastor de Deus, né? Então, é tudo uma grande cópia e não é só igrejas, é pessoas também, porque o inimigo, ele veio para copiar. E tudo que tem de bom, tem de mal.
E nós temos que saber ter o discernimento. Foi aí quando você começou a ter o discernimento, né, pastor? Quando você começou a ver a verdade. É porque existe um processo de conversão genuína. Justo. A conversão, as pessoas estão equivocadas, né? Às vezes pensa que ela é instantânea. Sim. Ela existe etapa. É como um matrimônio de muitos anos. Justo, é um casamento. É um casamento. Então, você vai viver várias etapas. Primeiro foi o processo de deixar o álcool, a vida louca, viver uma vida de família, um processo acadêmico. Era um preparo de Deus para viver um processo acadêmico, um processo de regra, de disciplina. Depois outro processo de evangelismo, né? Depois foi um processo de conhecer o que é instituição, o que é instituição bem intencionada, de ver como está o mundo hoje em dia, sem empatizar com a necessidade das pessoas. Então, assim, é um processo que exige de você muita coragem. Eu de verdade, espero de verdade, que quem escute isso hoje se sinta com coragem, que se encoraje de se libertar. Eu sei que é difícil, não é fácil. Imagina você ser pai de família, você tem que manter a tua casa, de repente a tua idade já está avançada, não dá para buscar um trabalho, já te sente incapaz de ser útil fazendo outra coisa, outra atividade, né? Mas é uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça. Show. Nós nos podemos renovar, a gente pode fazer. Deus é conosco, porque você tomou a decisão correta. Deus não vai te deixar desamparado, mas Deus não deixar desamparado não quer dizer que você não vá passar por um processo duro. Verdade. Não quer dizer que você não vai passar por coisas difíceis, por circunstâncias difíceis da vida, porque a vida, ela é assim mesmo. Ela está desenhada, porque existe um opositor que copia, como falou a pastora. A grande sacada desse inimigo que nós temos em comum é a imitação, é a cópia. Ele pega todo o que é a verdade e utiliza uma palavra grega que se chama sofisma. Justo. Sabe de uma palavra filosófica também, que é usar a verdade, mas com a mentira. Com a máscara. Distorce a verdade e faz parecer uma verdade absoluta. E usando a Bíblia. Usando a própria palavra. Se o inimigo, ele confrontou Jesus com a palavra. Justo. Entendeu? Então a palavra, ele vai usar. As pessoas esquecem uma coisa que não tem em conta. Uma das minhas canções, a autoria minha, fala justamente disso. Esquecemos que existe um exército invisível que conhece o ser humano muito mais que qualquer psiquiatra, muito mais que qualquer psicólogo, porque ele está antes da existência humana. Ele sabe qual é o comportamento humano, ele sabe como nós somos, como nos comportamos, quais são nossas limitações, nossas debilidades, desde o começo da história da vida humana. Sim. Então, ele sabe de tudo, ele tem um conhecimento do humano aqui na Terra, e ele tem o conhecimento do céu, de tudo. Então, é um inimigo muito perigoso. Justo. E um exército muito perigoso, ainda mais que você não vê com teus olhos humanos, sim. Mas ele está tramando, ele está fazendo, ele está atuando todo o tempo contra a tua vida e contra o mundo e contra a humanidade. Só que a gente fica fechado num ciclo de vaidade, num ciclo de religiosidade, de legalidade, e não se liberta e não abre os olhos para entender realmente que existe uma oposição que quer destruir o mundo. Olha para o mundo agora mesmo, você está vendo o que está acontecendo? Não vê que tudo isso, de trás desses políticos, que são só marionetes de outras forças maiores e superiores. Então é para destruir a raça humana. E como sempre, a religiosidade está atrás de tudo isso, a religião, porque desde lá do começo, Augustino, todo o sistema católico e tudo que nós temos vivido até hoje. Hoje eu estava conversando com o pastor Fábio, que eu estava lendo sobre a igreja de Laodiceia, que se encontra em Apocalipse 3, capítulo 14 a 22, e hoje estamos vivendo esse tempo, o tempo da igreja de Laodiceia, que iniciou no ano 96, que é o tempo onde a tolerância
estamos tolerando a tudo e a todos, né? A gente pode ver aí que em cima dos altares tem homem vestido de salto alto, de vestido pregando palavra, tem homens que se tornaram mulheres, e é o tempo da tolerância, é o que viveram, foi o que o João viveu quando João estava escrevendo Apocalipse. Estava nessa época, na época da igreja de Laodiceia, a última igreja. Nós estamos no último tempo, na última igreja. Nós estamos vivendo os últimos minutos. Está faltando alguns minutos para meia-noite, para que o nosso Deus volte. E é tempo de acordar, não é? Assim como o pastor está falando, e nesse procedimento, e nessa caminhada de transformação, de libertação, e de renovação, porque viver Cristo é um estilo de vida, é uma cultura, não é uma religiosidade, não é estar presa dentro de um templo. E enquanto o pastor fazia toda essa caminhada, ele foi desenvolvendo vários dons, e aí foi quando você começou a escrever música, não é? Escrever, sempre tive uma mente poeta. Glória a Deus. Então você está começando a viver realmente o verdadeiro Fábio. Hoje eu vivo o verdadeiro Fábio. Justo. Uma coisa interessante é que no meu trabalho, eu trabalhava num trabalho administrativo para uma empresa grande aqui na Espanha, e os meus companheiros, inclusive alguns diretores, riam de mim muito, me chamavam de escriba, porque eu gostava de deixar tudo direitinho, arrumadinho, escrevia muito. E ser jornalista também, gosto de escrever. E eu, no princípio, achava assim, poxa, por que estão rindo da minha cara porque eu escrevo muito, né? Depois eu fui entendendo que isso é um dom de Deus. Deus dá talentos também às pessoas. Um tem para cantar, outro para dançar, outro para tocar instrumento, outro para escrever. Então, quer dizer, esse é o talento que Deus me deu, eu entendi que foi o presente que Deus tinha me dado, eu falei, então, eu sou formado em produção de audiovisual, né, pela Universidade de Málaga, me formei, mas eu nunca tinha posto em prática. Mas nos últimos tempos eu comecei a escrever muito, autorias próprias, e graças a Deus estamos num momento bom de poder fazer produções independentes. E eu tenho escrito muitas músicas que tem muito a ver com tudo que a gente tem conversado aqui, cada tema. Justo. Tem algo a ver com as minhas canções, tem a ver com as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas orações, as minhas inquietações que eu vejo o mundo passando, o que acontece ao redor do mundo. Então, o álbum Extramuros, né? Ele é o primeiro, mas eu tenho já outros feitos que ainda não estão lançados. O Extramuro é isso, fala fora do muro, né? Dos muros que nos prendem, né? Justo. A gente vai para fora. Então, cada canção ela é muito disruptiva. Ela fala de uma maneira sobre Deus, sobre o ser humano, sobre a vida, de uma maneira mais real, mais sincera, mais honesta, né? Não é uma crítica à igreja, não é uma crítica, senão uma chamada de atenção ao ser humano para que ele possa realmente se olhar, se ver, se identificar, empatizar, porque até mesmo dentro da igreja nós já somos indiferentes. Justo. Somos muito classistas dentro da igreja. Muito desfile de moda. Então, existe muita moda, existem muitas coisas. Minha mulher me pergunta sobre esse tema que a pastora comentou, que aí tem de tudo. E a minha esposa me pergunta, amor, quem é homem ou mulher? Eu sempre digo, não sei. Eu acho que é híbrido. Eu acho que é híbrido. Sangue de Jesus. É híbrido. Então, tudo isso já existia. Justo. Faz muito tempo que isso existe. Só que hoje em dia, isso entrou na igreja. Justo. Né? E a igreja aceita tudo. Eu entendo as pessoas que abrem e querem dizer, sou uma igreja inclusiva e tal, não uma igreja exclusiva. Tá, ok. Somos tolerantes.
Mas olha, eu não vi João Batista com medo de falar a verdade para Herodes. Cortou a cabeça dele. Mas ele falou que tinha que falar. Nós às vezes não temos. Eu entendo que esses caras, eles querem agradar todo mundo. E quem disse que Cristo é exclusivo? Cristo é inclusivo. Os judeus queriam sim, daquela época, tá? Os hebreus daquela época queriam sim fazer Jesus ser algo exclusivo para eles. Justo. E por isso houve confronto com Paulo e Pedro, porque a igreja de Jerusalém acreditava que Jesus, o Messias, era algo exclusivo para os judeus. Aí quando Cristo mesmo levantou, fez o apóstolo Paulo cair do cavalo e levantar ele para os gentis. Então Cristo já demonstrou que ele é um Deus inclusivo. Todos estão incluídos, todos podem chegar. Não tem problema nenhum. Uma coisa é o pecado, a prática do pecado, e outra coisa é a discriminação. Não tem nada a ver, né? Nós não estamos para discriminar. Tem muitos crentes que sim, que acham que tem que atuar como polícia, ou como juiz da vida dos outros. Nós não temos chamado de juízes, não fomos chamados para ser polícia da cama da vida ou da cama das pessoas. Eu não fui chamado, nem a pastora Laura foi chamada para vigiar o que as pessoas fazem na cama, Justo. Na vida privada delas, as opções sexuais que elas têm. Nós não fomos chamados para isso. Nós só pregamos o que está escrito no nosso livro, que é ordem para a nossa vida, ordenança, o livro de disciplina, de ordem, de guia para a nossa vida, o nosso estilo de vida de ser. Justo. Mas nós não estamos para criticar o estilo que as pessoas optam por viver, em nenhum momento. E também não somos chamados por Deus para dizer, vou vigiar o que você faz na tua cama, com quem você faz e como você faz e com quem não. Não somos juízes e não somos vigilantes da vida privada, sexual de ninguém. Cada um faz. É problema de cada um. Mas aqui a Bíblia é clara com a sua verdade. E essa é a verdade que eu acredito e a pastora acredita. E é a verdade para nossas vidas. Entendeu? Mas nunca vamos forçar a ninguém acreditar na verdade que a gente acredita. Cada um acredita no que quiser. Agora, eu não posso ser hipócrita de querer ser um pastor, de querer agradar todo mundo. Por isso que quando as pessoas me perguntam, pastor, você é pastor ainda? Sim. Mas cadê a tua igreja? Ué, não está vendo o mundo todo aí, não? Todo o mundo justamente. Todo é a igreja. Ué, o nosso maior campo de batalha é o mundo. Eu não estou no templo, não. Eu estou no mundo. Eu falo com o cara ali no bar, eu falo com o vizinho aqui, eu falo com um colega de trabalho, eu oro, chamo para minha casa para comer um dia alguém que eu conheço do trabalho, falo de Deus. No hospital, visitar alguém. Minha vida é a igreja, minha casa, minha igreja. Vem os amigos do meu filho de 15 anos. Ontem, o meu filho de 15 anos chamou o amiguinho dele para jejuar e jejuar por um propósito. Glória a Deus. Então, quer dizer, essa é a minha igreja, essa é a nossa igreja. A minha igreja ela é o mundo todo. Ela não fica parada, estática num templo. Fora disso, Deus quer se mover em toda parte. Nós não podemos resumir Deus e limitar Ele dentro de um Até porque nós não temos ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Todas as pessoas que passam na nossa mão para que nós fazemos lá o batismo nas águas, é para Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus trabalhando. E hoje a gente vê isso como um troféu, né? As pessoas elas estão trocando a verdadeira convenção em Jesus, em Cristo, por valores humanos dessas pessoas hoje, a forma que estão vivendo, e não tem mais aquela coisa de dentro. Assim como aconteceu com você, que o Senhor, Ele fez você expulsar para fora aquilo que estava lhe maltratando, lhe machucando. E através disso, hoje, você tem um estilo de vida com Jesus. Uma vida com a cultura do reino, porque nós somos sacerdotes do reino de Deus. E isso não é só eu e não é só o pastor, é você.
Todos que estão sentados dentro da igreja, no banquinho lá, eles são chamados para esse reino, para ser sacerdote. Só que não é essa fantasia que hoje a gente pode ouvir. Eu ouvi e eu ouço pessoas me perguntar: você não tem igreja? Que ministério é esse? Você não gosta de estar na igreja? Tenho igreja que eu gosto de ir, fazer a comunhão, tomar uma ceia. Igrejas que eu vejo que realmente são pessoas que estão ali buscando Jesus. Eu gosto, eu viajo às vezes 1 hora, 2 horas e vou para a igreja onde eu me identifico, que eu sei que ali realmente nós estamos buscando Jesus, buscando a verdadeira palavra. Aí eu vou, eu gosto muito, mas infelizmente hoje o mundo está cheio de templos que, sinceramente, é uma vergonha. Tudo que hoje é posto aí no Instagram, no Facebook, pessoas que estão realmente destruindo a fé alheia, destruindo pessoas que realmente se batizam e estão buscando Jesus, e elas chegam ali naqueles locais, elas começam a ser comercializadas. E Jesus virou as mesas, né? Não foi por isso que ele fez isso, né? Não foi à toa que Jesus chegou na igreja e virou as mesas, porque era muito comércio. É muito comércio. É dentro das igrejas, é rifa, é vendas de roupa, vendas de comida, vendas de tudo, tudo é vendido, até a oração é vendida. Várias vezes, eu já passei por isso. Deus está vendo pessoas orando porque vão receber dinheiro. Uma certa pastora me disse: nem o doutor ganha quanto eu ganho. Orei 5 minutos, ganhei 200 euros. E eu fiquei olhando para a cara dela. Então, são esses tipos de coisas. E ali você vê um monte de pessoas adorando, endeusando essas pessoas que estão no altar, simplesmente vendendo a palavra de Deus. Tudo é para vender. Se elas têm algum ensino, se elas aprenderam alguma coisa de Deus, elas querem vender. Elas não querem mais dividir o pão com o irmão. Pois é, não é? Eu acredito que uma transformação na vida de uma pessoa, ela tem que ter muitos motivos. E um deles a minha vida foi transformada. Deus transformou a minha vida. Eu passei de etapa. Mas nessa passada de etapa da minha vida, aonde eu passei por uma etapa melhor, teve pessoas também que passou por uma etapa melhor junto comigo. Não é? Posso dar um exemplo simples. O Senhor, Ele deu a minha casa, Ele deu algo que eu precisava na minha vida, mas no momento que eu adquiri uma casa para mim, Deus também, Ele me deu a oportunidade de dar uma casa para o meu tio, que não tinha uma casa. Então, eu passei de etapa, ele também passou de etapa. Então, e várias outras pessoas passaram de etapa junto comigo. Então, isso é algo que eu acho lindo, é algo que todo mundo tinha que viver, é algo que todo mundo tem que fazer, porque todos nós vamos passando de etapa e nós vamos puxando pessoas a essas novas etapas com nós. E ao mesmo é na fé. O mesmo é você semear a semente, por onde você passar, você vê ali uma irmã, um irmão que você vê que ela está querendo algo do Espírito, ela está querendo ouvir a voz de Deus e você está com aquela semente ali, mas 20 conto, a gente faz uma oração e Deus vai abençoar você. Faz um trabalhinho. Isso dói, isso é triste. Porque nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração e nós temos que entregar de todo o nosso coração a palavra de Deus, aquilo que Deus já fez na nossa vida também. Às vezes os nossos testemunhos, aqui o testemunho do pastor Fábio tem muito a ver também com o meu testemunho. Eu vivi também anos dentro de barco, trabalhando como uma garota de programa. Não me envergonho de falar isso porque é o meu passado. E o Senhor hoje usa o meu passado para curar muitas mulheres
que hoje estão na prostituição, porque hoje a prostituição é uma das maiores modas que está no mundo, a garota do job, a indústria. E a mesma forma a gente consegue ver a mesma indústria trabalhando em templos, pessoas se passando por cristãs para poder ganhar dinheiro. É uma prostituição, porque prostituição não é só vender seu corpo. É uma prostituição profana em si. Justo. Tem vários tipos de prostituição e hoje nós estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia, onde precisamos do arrependimento e temos que ser menos tolerantes com tudo que está acontecendo e o mundo simplesmente, as pessoas, elas perderam o temor a Deus e o amor esfriou. E o pastor Fábio tem escrito esse álbum maravilhoso que ele passou, você passou quantos anos, quantos meses escrevendo essas canções para Deus, pastor? Olha, esse primeiro álbum, ele nasceu foi anos de uns 6 anos, na verdade, de coisas que eu vivi, que eu presenciei, de experiências vividas, de olhar para o mundo desde uma ótica cristã real, né? Desde a proposta do evangelho real, né? Justo. Porque uma das piores coisas que o ser humano criou foi uma coisa que se chama denominação. Porque a Igreja Católica, eu só conheço uma Igreja Católica. Se falamos de budismo, só conheço budistas. Se falamos mas quando se trata de cristão evangélico, é um montão de coisa que nos divide, porque somos denominados, somos separados, divididos em trocinhos, em pedacinhos. E se um cara ali abre uma igreja e o outro abre no outro lado, eles se veem como inimigo, como concorrência. Em vez de dizer glória a Deus que abriu outro ponto de luz, não. Concorrência. Então, eu não quero ser um cara que vai abrir uma igreja do lado de quem vai achar que eu sou um concorrente dele e vai estar ali com ódio de mim porque eu abri uma igreja na cidade. Repreende. Mas é assim que funciona hoje. Então, as minhas letras, elas estão escritas através dessas inquietações do meu coração, de orações, de ver o mundo tal como está. Tem uma canção que se chama... ela sempre gosta de falar também. Tem uma canção minha, autoria minha, se chama Ruído Branco, que não se compra, se chama. Ela conta a história de Simão. Simão era um mago, né? Que é a época que Filipe estava andando por ali. Era um mago muito conhecido na cidade e influente na cidade. Ele vivia a vida como um feiticeiro. Justo. E aí então chegou os discípulos ali, Filipe não era, sim, era discípulo. Então, viu eles pregando e tal, o mago ficou olhando para eles e viu que esses caras tinham algo diferente. Pedro estava ali também. E Simão Malandrão olhou a situação, falou, vou colar com esses caras. Simão se batizou, andou com eles, pregou, e Simão viu que eles oravam, botavam a mão sobre a cabeça das pessoas, eles expulsavam o demônio das pessoas, curavam as pessoas. E Simão, olhando tudo isso, ele falou, opa, aí tá o negócio, também vou me dar bem. Ofereceu a Pedro, falou, Pedro, quanto você quer pra me dar esse poder aí, cara?
Mano, olha aí. eu quero esse poder, me dá aí. Aí foi quando Pedro falou para Simão, ai Simão, vai para os quintos dos infernos, você com teu dinheiro. Viu? Vai para lá, rapaz. Então, isso acontece, isso já acontecia. Isso que você vive dentro da tua instituição já acontece já desde faz muito tempo. Muita gente é Simão. Anos atrás. Às vezes você está idolatrando um Simão e Justo. você não sabe. Tem um Simão muito bom de oratória, bem vestido, fala bem, cabelinho legal, cara simpático, carismático, mas tem cuidado, que talvez seja um Simão. O poder vale mais que dinheiro, sabia? Tanto assim que Simão ofereceu dinheiro para ter o poder. E não é fácil renunciar a poder, hein? Eu digo porque eu tive. Eu sei o que é ter poder. É difícil renunciar à grana, mas o poder é muito mais difícil. Justo. Então, você que está nessa aí, preso pelo poder, olha, se liberte. Que Cristo chegue na tua vida. Se você está vivendo uma vida assim, tenebrosa, presa, olha, escuta as minhas músicas. Não é para fazer propaganda não, mas o álbum Extramuros, escreve Cultura de Reino, porque ele está feito em espanhol. Em breve eu farei um álbum em português também. E acredito que é libertador. É um clamor, ficou é uma perfeito. chamada de atenção, sabe? Muito forte. Sim, são orações que saem do coração, saem da alma, é uma verdade. E é poderoso, né, pastor? Porque o senhor passou tantos anos Sim. caminhando na religiosidade, dentro dos templos, e Deus está, agora que você está vivendo o seu verdadeiro chamado. Agora. Você e Deus. Eu não tenho que prestar conta a um chefe, líder superior a mim, na igreja. Aí muita gente vai dizer, poxa, esse cara é rebelde. Poxa, mas o meu pastor é Jesus, cara. Pô. Então, gente, é isso. Chegamos ao final dessa conversa fortalecedora, onde eu tenho muita fé em Deus, que muitas pessoas que ouviram, que vai ouvir, elas vão se fortalecer e elas vão realmente caminhar para o caminho da luz e servir Jesus de todo o seu coração, porque tudo é para Ele, tudo é dele, não é verdade? E hoje eu estive aqui com o pastor Fábio de Guimarães e ele nos apresentou esse álbum maravilhoso que ele construiu em um tempo do deserto, um tempo de dor, um tempo onde ele estava se descobrindo, porque é uma caminhada, não é? Para viver o Evangelho de Jesus, não é do dia para a noite, precisa de muito tempo, precisa de muito conhecimento, precisa de muito discernimento também. E com o tempo, com a caminhada, o Senhor ele vai nos levando e vai nos encaminhando aquilo que Ele realmente tem para nós. E hoje o pastor Fábio está vivendo o tempo de Deus e vivendo o que o Deus preparou para ele, que na verdade, como ele nos falou, que ele trabalhou em várias igrejas, que ele deixou de buscar o Deus Todo-Poderoso como ele queria, mas sim como uma produção, como uma fábrica, que ele já não tinha mais nem tempo para a família e nem para ele mesmo orar. E ele tinha que estar em vários altares e várias congregações, pregando, sendo que ele estava vazio, que ele estava dolorido, que ele estava quebrado. Então, quando ele decidiu que ele não ia mais viver aquilo, porque Deus falou com ele, porque quando você é escolhido, Deus fala com você. E ali ele decidiu aí caminhar o verdadeiro caminho de Cristo e ouvir o seu próprio coração. E aí foi aonde ele começou a se encontrar. E hoje, após bastante tempo, né, pastor, que você saiu do sistema. O sistema tem quase 10 anos que eu deixei. Então, após 10 anos, hoje ele está concluindo um trabalho que Deus preparou para ele. E aonde ele se identifica bastante, né, pastor? Bastante. Música, arte, identifico.
E o álbum se chama Extramuros, ou seja, estamos por fora do muro. Você pode escutar em todas as plataformas de música, Apple Music, Deezer, Spotify também, YouTube Music, YouTube normal. Nas redes sociais você pode fazer um feed, um history, não? E sai lá qualquer canção. O grupo é Cultura del Reino, só que Reino é com Y, tá? Então você vai encontrar esse álbum em Cultura del Reino, tá? Eu acho que em breve farei um disco em português também. Sim, porque esse álbum é em espanhol, é muito lindo e em cada louvor você consegue realmente sentir que foi algo criado de dentro de uma pessoa que está vivendo esse tempo. Assim como eu acabei de falar para o pastor, que hoje nós estamos vivendo a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, a igreja que tolera tudo. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que tolerar tudo que está acontecendo, as pessoas, os comportamentos, não é? Hoje você entra em qualquer lugar, se você vê um homem vestido de mulher, você tem que tratar aquele homem como uma mulher, mesmo sabendo você que ele é um homem. Mas estamos vivendo a tolerância, né? A última igreja, a igreja onde precisa do arrependimento, não é? E eu consigo ouvir muito na letra dos louvores que o pastor Fábio escreveu, porque cada um deles foi escrito, também é oração, né, pastor? Posso dizer oração cantada, porque na caminhada para encontrar realmente Jesus e viver o evangelho de Jesus e ter uma vida com Jesus, é isso, é doloroso, é uma caminhada longa, né, pastor? E o pastor vem vivido muitas renúncias, muitos processos, desde a juventude, dos 15 anos, não é? Vem vindo na caminhada e hoje, você está com quantos anos, pastor? 50 anos, agora que eu estou começando a ter consciência. Com 50 anos é onde o pastor, eu consigo sentir que hoje ele realmente está vivendo o sonho de Deus, é como está aflorando, está saindo para fora. E esse daqui é um dos resultados do que o Senhor tem para o pastor. É um dom, né? Escrever. Sim. Porque o Senhor ele vai dando dons, ele vai dando talentos. E o que Deus quer de nós é que nós viemos fazer algo com o talento que ele nos entregou. Né? Tem a parábola do talento, né? Das sementes. Então essa semente aqui, uma semente poderosa, que vai estar aí em todas as redes sociais, no YouTube, se você quiser ouvir, entra e ouça e você vai se identificar, porque os altares, eles estão na vida de todas as pessoas e com o tempo nós vamos descobrindo e nós vamos, como se fosse é como se nós fosse uma planta e nós vamos florescendo e com o tempo vai dando fruto. E vai germinando. O vento leva, né? O vento leva. E isso é poderoso. E isso não tem nada que ver com sistema, com toda essa coisa preparada, como se fosse um produto. É diferenciado as pessoas que realmente caminham no reino de Deus, que vivem essa intimidade com Cristo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, porque o mais lindo é isso, porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, você está ali dando fruto, levando a semente e louvando e amando ao Senhor todo o tempo. Vira música. Vira poesia. Vira amor. Vira livro. Vira livro. Vira expressão de amor. Vira expressão de amor. E é um prazer imenso, pastor, estar aqui com você, poder falar do seu álbum e tá contemplando, né? 5 anos já que a gente se conhece e eu tenho visto a sua caminhada, tenho visto o que Deus tem feito, tenho visto muitas coisas e em todo o tempo a gente consegue ver a mão de Deus ali direcionando, mostrando, não é?
Verdade. E o Senhor, Ele é muito poderoso e eu creio que vai ter muito, muito mais louvores escritos. Eu creio que isso é algo que Deus trouxe assim para sempre na sua vida, porque você se identifica muito com isso, né, pastor? Eu sinto isso em você. É uma arte. Também, escritura, poesia. Mas eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente poder bater esse papo bem Glória a Deus. Tranquilo, bem natural. Mais uma resenha que uma entrevista, né? Justo. E pastor, e desses louvores que você escreveu, qual que você mais se identifica, que você diz assim, esse daqui foi assim num momento e eu nunca vou esquecer, sempre que eu ouvir esse louvor eu vou, assim, que lhe tocou muito, que você teve a necessidade de colocar para fora? Ele se chama La Jungla del Juicio, a selva do juízo, né? Em português, a selva do juízo. É um clamor do meu coração, que um momento bem difícil, eu acredito que muitos homens, pai de família ou pessoa normal, que tem responsabilidades, passa por dificuldades na vida e se sente às vezes em conflito de fé, de consciência e nessa canção ela fala, não chega já oxigênio aqui, eu cheguei tão no fundo que eu preciso respirar, eu preciso de ti, eu preciso que me tire daqui. Vamos expressar um clamor, um clamor. Eu sempre me identifico muito. E tem uma que fala que eu quero gritar, volte logo. Foi expressões de clamor que eu tive no momento ali de oração, às vezes no meu devocional diário, um momento de angústia. Então virou expressão em poesia e de poesia virou música e produção. Glória a Deus. Então a Jungla del Juício, ela é uma das que eu mais me identifico. E a última, ficou por última, que é uma música mais movidita, que fala da história quando eu conheci a minha esposa. A sua esposa, que é a sua história com a Conta Mara. certinho como eu conheci ela. Glória a Deus. Não, vocês já estão sabendo, quando vocês ouvirem esses louvores, cada um desses louvores é um pedaço da história do pastor, da história com a esposa dele, quando eles se conheceram. Essa daqui também eu achei genial, muito especial. Não se compra. Depois, escutem, porque elas são muito reflexivas. É um convite a reflexionar e orar. Justo. E colocar para fora aquilo que o Senhor tem dentro de você, porque quando você se encontra, você vai encontrar Jesus e os seus dons e você vai começar a frutificar de uma forma tranquila, porque às vezes sai de momentos que você nem imagina, né, pastor? Quem esperava que um dia eu ia fazer música, né? E o menino que saiu da favela pegou um avião, foi para um barco e estava cortando capim. Do barco se casou com a espanhola e depois se tornou um grande pastor de muitas congregações, aí depois saiu do sistema e agora é um escritor de músicas para Deus. E isso é tremendo e isso é Deus, isso é a luz. Por isso que o nome do meu livro é Das Trevas para a Luz e eu trouxe esse livro para o pastor. É um presente meu para você e amar. Muito obrigado. Faz muito tempo o pastor me ajudou muito com esse livro, na época que eu estava escrevendo, mas tanta correria. E hoje foi a oportunidade. Que bonita a capa. Ficou muito bom. Que obra legal, né? Ficou muito legal. Lindo, lindo, lindo. Eu quase deixei você louco, você lembra? Sim. Aqui. Sim. Olha que legal. Pois olha, eu fui o cameraman do primeiro batismo. O primeiro batismo que... Dela como pastora. Como a primeira pessoa. Pastora, ela batizando a primeira pessoa. Eu fui o câmera. Foi, glória a Deus. No dia da minha consagração a pastora. E no mesmo dia você batizou pessoas.
Eu gravei lá. Sim, a moça cismou, disse, eu quero ser batizada hoje, eu vou ser batizada por você. Eu digo, glória a Deus. Vamos batizar. Foi benção. Foi benção. E daí por diante eu vi você. E daí por diante. Uau, pastora Laura evoluindo sem fronteira. Glória a Deus. Muito bom. E aí eu estou agora terminando também o próximo livro, que é o Altar, da terceira série das Trevas para a Luz, onde eu venho falando sobre os altares, né? É uma trilogia, então, né? Completo, venho falando tudo sobre o altar de Mamon, como que você começa um altar, né, para você ter, porque muitas pessoas, elas não têm o discernimento. Você pode acreditar que até dentro das igrejas eles começam um altar e eles nem sabem. Um exemplo, a rifa já é um altar para Mamon. E ali dentro você começa e vai, quando você pensa que não, você já está preso, né? Tem muitas pessoas que não entendem o que é comer comidas de entidade, né? Você vê vários irmãos da igreja leva acarajé para comer dentro da igreja. A acarajé é uma comida oferecida para entidades. Um exemplo, não é? E é super normal, hoje já existe muito. Eu sou muito incomodada, as pessoas me chamam muito para participar de rifa, então... Mas é porque as pessoas, elas não têm o entendimento. E também aquelas pessoas que estão lá em cima do altar, elas também não estão tendo esse entendimento. Porque tudo é conhecimento. Se você não renunciar algumas coisas da vida, eu digo que Deus quer dar uma vida digna pra gente. Mas vou dizer uma coisa pra vocês, irmãos, e entenda de uma vez. Vai ter irmão muito abençoado em Deus, em Cristo, que vai pegar busão e trem a vida inteira. É assim mesmo, essa é a vida. Você estudou? Se você estudou e se esforçou para trabalhar, se esforçou para estudar, você vai ser engenheiro, você vai ganhar tal. Mas se você não estudou e não fez nada, a vida, o sistema da vida é assim, a não ser que você ganhe na loteria ou virar um pastor ladrão ou alguma coisa assim. Então, assim, não tem como. Muito irmão fiel a Deus, ama a Deus, vai andar de busão. Tudo é sacrifício, né? É normal. Tá? Tem que ver o que você quer para a tua vida, viver em paz com Deus, porque se você ficar olhando ainda com a ideia que a tua vida ainda se resume só nisso aqui, então realmente você vai continuar na mesma. Eu já penso na eternidade, que eu já sou um ser eterno e que eu estou aqui de passagem, então eu já não me importo com nada. Somos simplesmente turista. Então já era. Aqui, porque nós somos do reino de Deus. Se tem que picar pedra, a gente vai picar pedra. Se tem que roçar capim, a gente vai roçar capim, entendeu? E aí é desse jeito, e a vida segue. E louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor com muito tempo. Amor, todo tempo. Glória a Deus. Musiquinha ainda por cima. Glória a Deus. E é isso aí. Temos que semear e temos que dar fruto para o Senhor. Amém? Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Vocês podem buscar aí as redes sociais do pastor, seguir ele, ouvir esses louvores maravilhosos que ele criou para o nosso Deus e que venha dar muitos e muitos frutos. Obrigado. Amém, pastor. Que Deus lhe abençoe. Foi um prazer. Muito obrigado. Um prazer também. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe todos vocês. A gente vai fazer uma pequena oração aqui para essas pessoas que estão vivendo o que o pastor Fábio viveu. Assim como ele contou aqui para nós, né, durante essa conversa, que por muitos anos ele ficou preso dentro do sistema e ele não tinha tempo para nada, nem para orar e nem para buscar Deus, nem para fazer um jejum, porque ele tinha uma agenda a cumprir dentro do sistema, várias igrejas onde ele pregava, onde ele ia levar a palavra, e ali Deus começou a falar com ele que não era isso que Deus chamou ele para ele fazer, que ele tinha que falar o que estava dentro dele, não o que pessoas prepararam como uma produção, entende? Porque buscar e viver o reino de Deus não é ser movido como um robô dentro dos templos, não é só dentro do templo. Deus, ele está conosco o tempo todo. Jesus é um estilo de vida, o evangelho é uma cultura, é um reino, nós somos do reino e quem é do reino vai transformar
dentro do reino, dentro do mundo. E é para isso que estamos aqui. Então a gente vai fazer essa oração justamente para você que está aí dentro do templo, desesperado e está buscando Deus, mas não sabe como, está preso dentro do sistema e acha que se não estiver dentro da igreja, não estiver no sistema, você não vai estar com Deus. Eu estou aqui para falar para você que Deus é com você, Deus está dentro de você e que temos que buscar Deus de todo o nosso coração. E Ele está em todo lugar, não importa, você pode evangelizar em qualquer lugar, não importa, o importante é você estar em santidade, estar com Deus. Você pode entrar no bar evangelizar, você pode entrar numa rua evangelizar. Eu faço o trabalho de Deus até dentro do supermercado. Cansei de chegar no supermercado para comprar um quilo de arroz e ali começar a conversar e já começar a evangelizar uma pessoa. Esse é Deus. Ele está com você o tempo inteiro. Então eu vou orar, o pastor vai orar também para que você venha ter essa coragem e que você venha ouvir esse testemunho do pastor, aonde está mais que comprovado que não é uma escolinha, é Deus na nossa vida, é Deus dentro de nós, no nosso coração. Não tem como você vir para Cristo e não frutificar. Você vai frutificar e Deus lhe chamou para frutificar. Nós estamos vivendo os últimos tempos, a última igreja, tudo que está acontecendo, já tá o fim do tempo chegou, né? O relógio do Apocalipse está passando o tempo todo, novas enfermidades estão chegando, novo vírus que está vindo da Índia, da China, e diz que não tem nem vacina para esse novo vírus, mas está tudo escrito na palavra do Senhor, e que nós possamos cada vez mais acordar para o reino, levar realmente a palavra de Deus de dentro do nosso ser, do nosso espírito, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Não é um sistema, não é uma corrente, é em todo tempo. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele está dentro do seu animal de estimação, Ele está dentro do seu vizinho, Ele está dentro do seu filho, Ele está em todos os lugares. E os vasos que foram quebrados, que foram purificados por Deus, eles têm o poder de trazer luz. Você é luz. E eu declaro em nome de Jesus, daqui da Espanha, hoje, meu Deus, eu venho orar e eu venho, Senhor, na Tua presença, Pai, através do sangue de Jesus, eu venho clamar por todos os meus irmãos que estão vivendo uma ilusão, que estão presos dentro do sistema, Senhor, para aqueles pastores que estão subindo os altares derrotados, com coração duro, com coração cheio de mágoa, de depressão, de dor, e vivendo, Senhor, um mandado dos homens. Senhor, eu venho clamar por essas pessoas, essas pastoras, esses pastores que estão em cima do altar, Senhor, fingindo algo que eles não são, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, trazendo a libertação sobre eles. Que o Senhor venha, Senhor, assim como o Senhor fez no coração do pastor Fábio, abre o coração deles, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo e que eles possam obter uma transformação tremenda e que eles possam viver de verdade o Evangelho de Jesus, assim como o Gadareno, que foi liberto pelo nosso Jesus e ali em poucos dias ele começou a pregar o Evangelho de Cristo, assim como Paulo, assim como João. Eu venho clamar para que as pessoas se levantem e venham viver o tempo de Deus, que elas venham ser luz nesse reino do Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor. Amém. Senhor, eu peço que o Senhor livre os afligidos, Sim, os meu aflitos, Deus. os angustiados nesse momento, os que estão vivendo debaixo de prisões religiosas, legalistas, os que se sentem pressionados, Senhor. Sim, meu Deus. Que têm medo. Dá força, fortaleça essas pessoas para que elas possam se libertar e viver o Evangelho de Cristo real. Que eles possam entender o que é a graça e viver com a Tua graça. Sim. Senhor, liberta essas pessoas, que elas sejam abençoadas e alcançadas por Ti. Sim, e pelo meu Teu Deus. Espírito, Senhor. Que sabemos que a Tua obra é grande
E a chamada, Senhor, é para toda a humanidade e todos aqueles que estão dispostos, Senhor, a abrir seu coração para te receber, Senhor. Senhor, quem nesse momento se encontra num momento de sem esperança, de angústia, de medo, possa encontrar em Ti força, encontrar em Ti luz, encontrar em Ti, Senhor, um lugar seguro e confiar que, de alguma maneira, a vida contigo é a melhor opção que o ser humano pode tomar na sua vida. Abençoa essas pessoas que estão nos escutando ou nos vendo. E obrigado pela vida da pastora Laura e seu ministério. Amém, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar um pouquinho aqui o louvor para a gente ouvir. Creyó que tu gracia tenía valor en el sol. Sacó sus monedas buscando comprar tu poder. Sin ver que en el reino ganar es saber perder. Hoy veo en el templo la misma ilusión, vendiendo milagros, cobrando la unción. Me dicen que pague para que tú puedas